Prestem bem atenção, pessoal. O maior porta-aviões do planeta está agora apontado para a América Latina. E não é exercício, não é demonstração, não é coincidência, é movimento de guerra. O que acaba de acontecer no Mar do Caribe muda todo o jogo político da região. O USS Gerald R. Ford, o gigante dos gigantes, cruzou o Atlântico inteiro para se posicionar bem diante das costas da Venezuela. Um deslocamento que só acontece quando o objetivo é claro, direto e explosivo. E enquanto Washington avança com seus vasos de guerra, Caracas responde com 200 mil militares, milícias armadas e tanques nas ruas. O clima? De confronto iminente. Algo grande está se formando, e você vai entender agora por que esse movimento dos Estados Unidos está deixando governos, analistas e até aliados do continente em alerta máximo. Porque quando um porta-aviões desses aparece, o sistema treme e o povo sente. Vamos ao que realmente está por trás dessa escalada. Nós somos o Conexão Mercado, conectando você às notícias que movem o Brasil e o mundo. O que está acontecendo no Mar do Caribe não é apenas mais um capítulo das tensões históricas entre Washington e Caracas. É um evento que carrega peso estratégico, simbólico e militar e que ganhou contornos inéditos a partir do momento em que os Estados Unidos confirmaram a chegada do seu maior e mais avançado porta-aviões ao coração da América Latina. Segundo comunicados oficiais da Marinha Americana, o USS Gerald R. Ford, orgulho da frota naval dos Estados Unidos, entrou em operação plena na região. Estamos falando de um colosso de 100 mil toneladas, capaz de transportar dezenas de aeronaves de combate, drones furtivos, helicópteros de ataque, sistemas de defesa antimíssil e tecnologia embarcada de última geração. É, na prática, um aeroporto militar flutuante com o poder de destruir bases inteiras a centenas de quilômetros de distância. E não chegou sozinho. O Ford veio acompanhado por seu Carrier Strike Group, uma força integrada composta por destruidores classe Arleigh Burke, cruzadores, navios logísticos e um submarino de propulsão nuclear, silencioso, praticamente indetectável e projetado para operar em cenários de alta tensão. Além disso, milhares de fuzileiros navais foram deslocados para reforçar operações conjuntas, ampliando a capacidade de resposta imediata na região. Esse tipo de movimentação não é comum. Porta-aviões desse porte normalmente permanecem posicionados em áreas de conflito ativo ou regiões consideradas de altíssimo interesse para a segurança nacional norte-americana, como o Oriente Médio, o Indo-Pacífico ou o Mediterrâneo. Ver o Ford cruzar o Atlântico inteiro em direção à costa venezuelana é um recado claro. O governo dos Estados Unidos decidiu elevar a pressão a um novo nível. Mas enquanto a máquina de guerra americana avançava, Caracas reagia em velocidade máxima. O regime de Nicolás Maduro anunciou a mobilização de cerca de 200 mil militares, juntamente com milhares de integrantes das milícias bolivarianas, civis armados e treinados pelo próprio Estado para atuar como força auxiliar em caso de conflito. Bases aéreas foram ativadas, tanques circularam pelas avenidas da capital, unidades de infantaria foram deslocadas para pontos estratégicos e discursos inflamados dominaram a mídia estatal. Ao mesmo tempo, o governo venezuelano aprovou uma nova lei de defesa integral, criada especificamente para responder a ameaças externas. O texto amplia poderes do executivo e das forças armadas em caso de ataque, fortalece o conceito de guerra popular prolongada e autoriza mobilizações obrigatórias da população civil para fins de defesa territorial. Tudo isso faz parte de uma narrativa que Caracas vem sustentando há anos, de que os Estados Unidos buscam não apenas pressionar o país, mas provocar um câmbio de regime, derrubando Maduro e instalando um governo alinhado aos interesses de Washington. Já os Estados Unidos, por outro lado, sustentam que a operação faz parte de um esforço regional para combater o narcotráfico, especialmente após uma série de ações contra narcolanchas que operam tanto no Caribe quanto no Pacífico. Segundo militares americanos, dezenas de embarcações suspeitas foram interceptadas e destruídas nos últimos meses.
Entretanto, críticos apontam que o tipo de armamento mobilizado, especialmente um porta-aviões desse porte, não condiz com uma simples missão antidrogas. O contraste entre as versões só aumenta o clima de desconfiança. De um lado, um país que se sente ameaçado e se arma até as dentes. Do outro, uma potência militar dizendo que age em nome da segurança hemisférica, mas trazendo consigo o maior instrumento de projeção de poder naval já construído. O resultado é um cenário tenso, carregado e imprevisível. Porque quando uma superpotência desloca sua maior arma para o quintal geopolítico de um governo que se diz sitiado, o mundo entende que não se trata apenas de patrulhar mares. É algo muito maior. É o prenúncio de uma disputa que ultrapassa fronteiras e que pode virar o jogo na América Latina inteira. E é aqui que tudo muda de figura, porque essa não é apenas uma movimentação militar, é um duelo de força, narrativa e sobrevivência estratégica. De um lado, os Estados Unidos ampliam um cerco que já vinha crescendo há semanas. Primeiro chegaram os destruidores, depois navios anfíbios, submarinos, aeronaves de patrulha. Agora, o golpe mais pesado, o Gerald R. Ford, com sua frota de caças F-18, F-35 e bombardeiros embarcados, um arsenal capaz de virar qualquer litoral em pó em poucas horas. Do outro lado, o regime venezuelano corre para mostrar que não está acuado. Maduro ordena exercícios simultâneos por terra, ar, mar e até nos rios. Milícias civis são armadas, bases militares entram em prontidão, tanques circulam por Caracas como se a guerra estivesse às portas. O discurso oficial fala em defesa da soberania, mas a imagem que o mundo vê é outra. Um país preparando-se para o pior. E a tensão explode justamente porque cada movimento tem resposta imediata. Estados Unidos reforçam o bloqueio naval. Venezuela ativa a fase superior do Plano Independência 200. Caracas mobiliza civis armados. Washington declara que qualquer ameaça será neutralizada. Surgem boatos de que Maduro negocia saída segura para outro país. O governo nega e eleva o tom contra os Estados Unidos. É um tabuleiro em que ninguém quer parecer fraco. E no meio disso tudo, o sistema começa a rachar. Generais pressionados, aliados desconfiados, fronteiras tensas, países vizinhos observando de perto, porque qualquer erro, qualquer faísca pode desencadear algo que ninguém controla. A verdade é uma só. O conflito deixou de ser diplomático e passou a ser militar. E quando o maior porta-aviões do planeta encara um país que mobiliza 200 mil homens, o mundo entende que o jogo não é mais retórico, é estratégico, é arriscado e é explosivo. Mas foi justamente quando muitos achavam que a Venezuela iria recuar que veio a virada. Uma cena calculada, simbólica e explosiva. O ministro da Defesa, Vladimir Padrino Lopes, aparece diante das câmeras, fardado, armado, cercado de tanques, soldados e milícias, marchando pelas ruas de Caracas. Não era apenas um discurso, era um recado direto para Washington. E ele disse com todas as letras: se tocarem a Venezuela, aqui vão encontrar um povo decidido a defender esta pátria. Essa declaração não foi ao acaso. Ela foi o momento em que o regime tentou transformar o medo em força, o cerco em resistência e a pressão internacional em combustível para unir o país sob a bandeira da defesa nacional. E o que ninguém esperava aconteceu. A mobilização começou a crescer além dos quartéis. Milhares de civis armados, as milícias bolivarianas, foram chamados para formar linhas de defesa em bairros, comunas e regiões estratégicas. O governo queria mostrar que não estava isolado, que não dependia apenas de tanques e mísseis, mas de um povo milícia pronto para enfrentar qualquer invasão. Essa foi a virada narrativa do regime. Enquanto o poder militar americano mostrava força, a Venezuela tentava mostrar determinação. Enquanto os EUA exibiam tecnologia, a Venezuela exibia massa humana. Enquanto Washington operava no silêncio tático, Caracas respondia no megafone, no ritmo acelerado da propaganda interna. E é aí que o tabuleiro muda. A crise deixa de ser só militar e se transforma em um embate direto entre o peso da máquina de guerra americana e a resistência ideológica de um país que não quer ceder. O que era apenas cerco,
agora vira confronto psicológico, e o que era apenas operação naval, agora se torna disputa por moral, narrativa e sobrevivência. Porque quando um povo é chamado às ruas, com armas na mão e promessa de resistência, o jogo muda completamente. E muda para todos. E foi a partir desse choque de forças, o poder naval dos Estados Unidos contra a mobilização total da Venezuela, que começaram a surgir os efeitos imediatos dessa escalada. E não foi pouca coisa. Primeiro impacto: o Caribe inteiro entrou em estado de tensão máxima. Rotas aéreas monitoradas, embarcações desviando o trajeto, países vizinhos reforçando vigilância costeira, parceiros dos EUA começaram a fazer cálculos silenciosos, enquanto aliados de Maduro passaram a medir até onde iriam se envolver. Cada movimento virou peça de xadrez. Segundo impacto: a instabilidade regional bateu na porta da América do Sul. No Brasil, na Colômbia e até nas Guianas, a palavra conflito subiu para o topo das reuniões diplomáticas. Brasília sabe que se uma operação norte-americana cruzar o limite da pressão e virar ação militar, todo o continente sente o baque. Migratórios, econômicos, energéticos e estratégicos. Terceiro impacto: Maduro se vê encurralado, mas mais poderoso internamente. A narrativa do inimigo externo reacende o fervor bolivariano e fortalece o discurso de unidade nacional. A crise externa vira ferramenta interna, mas também abre rachaduras. Generais que não querem guerra, grupos políticos que temem perder tudo, aliados internacionais que o apoiam, mas não querem lutar por ele. Quarto impacto: os Estados Unidos ampliam seu alcance militar e diplomático. Com o porta-aviões na região, Washington sinaliza para o mundo que está disposto a ir além da retórica. É recado para Caracas, mas também para Havana, Manágua, Teherã e Moscou. Uma demonstração de força que ecoa muito além do Caribe. E o mais importante, isso pode ser apenas o primeiro capítulo, porque tudo indica que novas movimentações militares estão prontas para entrar em ação, porque novas sanções, novos cercos, novas pressões podem surgir a qualquer momento. Porque alianças discretas, tanto de apoio quanto de oposição, já começam a se formar nos bastidores. É um tabuleiro que não para, é uma crise que não recua, e é uma escalada que pode sim transbordar fronteiras. E essa é apenas a superfície do que está acontecendo. O que vem depois é ainda mais decisivo. E agora chegamos na parte mais delicada, porque o que acontece daqui para frente não depende apenas de tanques, porta-aviões ou discursos inflamados. Depende de cálculo político, interesses internacionais e jogos de bastidores que nunca aparecem nos noticiários tradicionais. Primeiro ponto: o futuro de Maduro está em xeque. A presença do Gerald R. Ford no Caribe não é apenas uma mensagem militar, é uma pressão psicológica e estratégica. A ideia é clara: aumentar o custo de permanência do regime. Tudo indica que Washington tenta provocar fissuras internas, generais desconfortáveis, líderes políticos buscando proteção, aliados regionais avaliando quanto custa continuar ao lado de Caracas. Se Maduro não encontrar uma saída diplomática imediata, o cerco pode deixá-lo com duas opções difíceis: negociar sua sobrevivência ou resistir até o limite. Segundo ponto: os Estados Unidos reposicionam a América Latina no tabuleiro global. A operação militar no Caribe redesenha alianças, obriga países a tomar posição e projeta a força norte-americana num momento em que outras potências, como Rússia e China, estão ocupadas em seus próprios conflitos. É como se Washington estivesse dizendo: o hemisfério ocidental volta a ser prioridade. E esse recado é ouvido não só por Caracas, mas por Havana, Manágua e até Brasília. Terceiro ponto: o Brasil entra na equação. Mesmo mantendo o discurso de cautela, o governo brasileiro sabe que uma intervenção próxima às suas fronteiras altera a segurança regional. Se o conflito escalar, haverá impacto direto na Amazônia, no fluxo de refugiados e no comércio. Além disso, cresce o debate interno. De que lado o Brasil deve se posicionar? Como preservar soberania sem provocar tensões desnecessárias? E como impedir que a crise chegue ao nosso quintal? Quarto ponto: a Rússia e a China observam, mas não se movem ainda. Apesar da retórica de apoio, Moscou e Beijing sabem que desafiar diretamente um porta-aviões americano no Caribe seria abrir uma crise global. Por isso, tendem a apoiar Caracas politicamente, mas evitam o envolvimento militar. Deixam Maduro exposto, e isso muda completamente a balança de poder. Quinto ponto:
o fator imprevisível, o efeito dominó. Se os Estados Unidos resolverem avançar, seja com bloqueio naval, operações cirúrgicas ou uma intervenção limitada, isso pode desencadear reações em cadeia, migração massiva, tensão nas fronteiras, polarização política no continente e até risco de choques diretos entre grupos armados venezuelanos e forças internacionais. E aqui está o grande mistério que paira no ar. Esse movimento é apenas pressão, ou o prelúdio de algo maior. No Caribe, no Palácio de Miraflores e na Casa Branca, todos sabem, um passo em falso pode redefinir a política sul-americana pelos próximos 20 anos. E é por isso que a próxima fase dessa crise será decisiva para a Venezuela, para os Estados Unidos e para todo o continente. E diante de tudo isso, porta-aviões avançando, exércitos se movendo, fronteiras em alerta e discursos cada vez mais duros, uma verdade fica clara. O que está acontecendo no Caribe não é um evento isolado, é um teste. Um teste de soberania, de força e de resistência para toda a América Latina. Se os Estados Unidos decidirem apertar ainda mais o cerco, nenhum país da região ficará indiferente. Se a Venezuela responder de forma descontrolada, as consequências podem atravessar mares, selvas e fronteiras. E se o sistema resolver agir nas sombras, a população será a última a saber e a primeira a sentir o impacto. E é por isso que você precisa estar atento, porque essa crise, que parece distante, tem o poder de mexer com mercados, rotas comerciais, segurança regional e alianças políticas que influenciam a nossa vida, aqui, no Brasil, todos os dias. E diante de um mundo onde cada movimento militar esconde uma estratégia maior, o papel do povo é simples, mas poderoso: vigiar, questionar, cobrar, compartilhar. Porque quando o sistema quer silenciar, a informação se torna nossa maior arma. E, como sempre, eu digo, não deixe essa verdade parar em você. Compartilhe esse vídeo, porque a verdade não pode e não vai ser calada.